Meus irmãos, temos lido nesta noite esses dois versículos, a palavra do Senhor, e aqui esses dois versículos retratam Jesus como Redentor e o perdoador dos nossos pecados. Já vimos aqui que a propiciação é a satisfação da justiça divina através do sacrifício de Jesus Cristo. O Senhor, Ele providenciou um meio de se relacionar com os pecadores. Jesus Cristo, que justifica a todos os que o aceitam como seu Salvador, ou aceitam o seu sacrifício. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, e o versículo 26, diz: para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então já vimos que pela fé nós somos justificados. É impossível pensar num cristianismo sem cruz e sem sacrifício vicário de Cristo, sem a quitação da dívida humana com Deus através do seu Filho. Aqui nesse versículo nós veremos que a autêntica liberdade consiste em vencer o pecado através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que o João, escrevendo lá no Evangelho, capítulo 8, versículo 36, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por meio do Espírito Santo em que nós habitamos. Depois você pode observar Romanos, capítulo 8, versículo 2 ao 9, fala deste relacionamento nosso com o Espírito Santo. Observamos nestes versículos que a realidade do pecado. E João diz assim: meus filhinhos. O diminutivo aqui, ele expressa uma terna afeição de um pastor idoso e pai espiritual. É como diz assim: meus queridos filhinhos, isto é, filhos e filhas. Ele diz: estas coisas aqui não é que alguém use isso como uma licença para pecar, mas, pelo contrário, para que não pequeis, para andar na luz, como nós estudamos aqui no capítulo 1, e o versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O primeiro passo aqui é a confissão do pecado. O versículo 9, ele diz: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O propósito divino aqui tem por objetivo impedir a prática do pecado. O propósito é exatamente esse. Quando ele diz se pecarmos, ele coloca se pecarmos. Embora
nascido de novo, tenho recebido uma nova natureza que aspira à santidade e repele o pecado. Está sujeita a dar lugar à carne. Mesmo que nós tenhamos recebido uma nova natureza que aspira à santidade, tem desejo pela santidade e repele, ou seja contra o pecado, mas estamos sujeitos a dar lugar à carne. Isto é, a natureza velha, da qual surge o desejo pecaminoso. Vamos ver que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, o versículo 5, diz assim: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operava em nossos membros, para darem fruto para a morte. Isso o homem antes de ter encontro com o Senhor vivia nessa situação. Agora vamos ver aqui que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, e o versículo 17, ele diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí vai dar aqui uma lista das obras da carne, porque quando sai do fruto, aí entra as obras da carne, aqui passa a produzir obra. E o apóstolo aqui, o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele fala da possibilidade de pecarmos, quando diz: mas se alguém pecar. Todo crente é passível de pecar, bastando para isso o que? Não vigiar e negligenciar o hábito de orar. Se nós não vigiarmos e não orarmos, estamos passíveis a pecar, dá lugar à carne, à nossa natureza pecaminosa. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele recomendou àquela igreja orar sem cessar. Capítulo 5, versículo 17. Orar sem cessar. A nossa vida, ela precisa ser de constante oração para não pecarmos, para não dar lugar ao pecado. Lucas, capítulo 22, versículo 39, diz: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. E nós só vencemos se nós tivermos em oração. Oração e vigiando. Porque o sábio Salomão, escrevendo Eclesiastes, capítulo 7, e o versículo 20 diz: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Salomão já observava esse detalhe. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas se alguém pecar, deixa o pecado enquanto odeia e condena. Não tenha medo de ir imediatamente a Deus.
o juiz, confessando-o, pois temos um advogado com ele. Só que, meus amados, João está falando dos pecados ocasionais, pecados involuntários, pecados ocasionais em que um crente praticado por causa do engano, algo que não fere o corpo da igreja. Ele está falando desse tipo de pecado. Ele está aqui usando dessa maneira o uso de nós. Ele usa a palavra uso de nós. Aqui implica que todos nós estamos sujeitos a isso, embora não necessariamente constrangidos a pecar. Ele aqui não abre a brecha para o pecado, mas ele nos alerta: se pecarmos, pecado involuntário, falando com o Senhor. Porque nós estamos vendo dias que às vezes a pessoa comete um pecado contra o corpo da igreja, e esse não pode deixar que eu mesmo resolvo com Jesus. Para que serve o sacerdote? Para que servem os pastores? Agora, nós precisamos ter muito cuidado, e que sejamos, já falei isso aqui uma vez, vou repetir, e nós pastores, precisamos ter muito cuidado para nós sermos túmulos. Que alguém que vem confessar, fica entre ele e Deus, os três. A pessoa que vem confessar, você que ouviu, e Deus que vê todas as coisas. Porque tem situação que a pessoa depois, todo mundo fica sabendo o que aconteceu. Precisamos ter essa ética pastoral, da ovelha confiar no seu pastor, ela contou um problema que eu nunca contou para ninguém, e ela chegar, se eu confio em contar para o meu pastor, porque eu sei que ali vai orar por mim, e Deus vai resolver, porque pecado não prescreve. Pecado precisa ser confessado. E tem situação que não é esse pecado involuntário. Oh meu Deus, eu errei, eu falei uma palavra que não deveria ser isso. Todo dia nós pecamos e vamos aos pés do Senhor confessarmos. É um pecado que João está falando aqui, é esse, pecamos involuntariamente. E agora, o pecado que é contra a igreja, ele precisa ele confessar, porque senão acabou o sentido pastoral. Por isso que hoje existem os igrejados, porque ele mesmo resolve com Deus. E eu falei de isso aqui, que eu sozinho não sou igreja. Eu só sou igreja, nós todos juntos. Falei isso aqui domingo pela manhã. Então todos nós somos uma igreja juntos, mas sozinho não. Sozinho só sou um membro de um corpo. Mas esse entendimento hoje está nas redes sociais. E pregando tudo contra a igreja. Pregando que você precisa ser fiel ao Senhor no dízimo, que você não precisa congregar, que você precisa isso, que é você, Jesus. Qual é o certo risco de ficar? Nós temos um advogado. A defesa é uma bênção da família de Deus. Outras bênçãos que ele concede também aos bons e aos maus. O Senhor concede. O Senhor abençoa a chuva, ela vem para todos. Mas a justificação, a santificação, a intercessão contínua e paz, ele concede somente a seus filhos. Aqui onde está a diferença. A diferença de Malaquias é onde está a diferença do justo e do injusto. Quem serve o Senhor tem ele como Senhor e Salvador, tem a justificação, a santificação, a intercessão contínua e paz. A palavra aqui advogado
do grego fala paracleto, o mesmo termo que ele é aplicado ao Espírito Santo, como outro consolador, mostrando a unidade da segurança da terceira pessoa da Trindade. E Cristo é o nosso intercessor nos céus. Ele é o nosso intercessor nos céus. E em sua ausência aqui na terra, temos o Espírito Santo a interceder também por nós. A defesa de Cristo, ela é inseparável do consolo do Espírito Santo, e opera em nós a intercessão, porque o Senhor, Ele está lá. Mas vamos ver o que Paulo escrevendo nos Romanos, capítulo 8, e o versículo 26. 8, 26, ele diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem momento da vida que você não sabe o que diz para Deus, só geme, e Ele pega aquele gemido e traduz e leva diante do Pai, dizendo o que nós precisamos e o que nós estamos passando. Ele intercede por nós. E assim, o justo, como nosso advogado, porque tanto a Trindade trabalha tão unida, como a palavra advogado, ela tem o sentido de paracleto, o Espírito Santo, que ele intercede, como também do Senhor. Cristo não é um mero suplicante por nós. Esse advogado, ele advoga por nós no terreno de quê? Da justiça ou da retidão, bem como da misericórdia. Embora ele não possa dizer nada de bom de nós, porque às vezes nós não somos bons em relação à nossa justiça, ele pode dizer muito por nós. Agora sim, ele pode, de nós talvez não pode algo a dizer, mas pode dizer muito por nós. De que forma? É a sua justiça ou obediência à lei, no sofrimento da sua total penalidade por nós. O preço que ele pagou por nós, o que ele sofreu por nós, sobre a qual ele alega a sua reivindicação pela nossa observação. Ou seja, observação. Nós somos absolvidos. O sentido, portanto, é que ele é justo. O Senhor é justo. Em contraste com o nosso pecado. Como ele diz, se alguém pecar, o Pai, ressuscitando-o dentre os mortos e colocando ele à sua própria direita, aceitou de uma vez por todas a reivindicação de Cristo por nós. Portanto, as nossas acusações do acusador, e ele faz isso, e vamos deixar eu falar isso mais domingo na escola dominical, contra os filhos de Deus, são vãs. As acusações dele contra os filhos de Deus é vãs. A justiça de Cristo está ao nosso lado. Por quê? Porque a justiça de Deus é em Jesus Cristo, não é em nós. Ou seja, através da justiça de Cristo é que olha para nós. Através do sacrifício dele é que ele nos vê. Porque se fosse de nós, misericórdia.
mas através do sacrifício, do preço que Jesus pagou, o que ele intercedeu por nós, a dívida que ele pagou, então o Senhor vê a nossa vida através do sacrifício de Jesus. É por isso que não temos que nos gloriar de nada, não temos que nos exaltar de nada, porque tudo, se estamos aqui, foi o sacrifício de Cristo Jesus. Não dá o direito de nós nos exaltar. Quanto mais diminuir, mais o Senhor cresce nas nossas vidas. Porque Jesus, só Ele pode perdoar. A santidade de Deus, ela requer uma punição para o pecado. A santidade de Deus, ela requer que o pecado seja punido. Mas Cristo, amorosa e voluntariamente, sofreu em nosso lugar, tomando sobre si a pena do pecado. Não é que Jesus tinha pecado, ele fez-se pecador por nós. Ele levou sobre nós, sobre si, os nossos pecados. Assim, toda a existência da lei divina, quanto ao culpado, o que aconteceu? Ela foi satisfeita plenamente na cruz, quando ele efetuou a nossa redenção pelo seu sangue. Através do seu sacrifício, ele pagou o preço da nossa redenção. Olha aqui Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, segundo a riqueza do seu favor imerecido. Ou seja, nós não merecemos, mas ele fez isso por nós, pagou esse preço por nós. Então, através do sacrifício, a dívida nossa, ela foi paga. E por esse ato de amor, foi que nós obtivemos o perdão dos nossos pecados. Assim, fomos salvos da perdição eterna. Irmão, você sabe o que é isso? Ser salvo da perdição eterna. Isso cria em nós um sentimento de gratidão, porque o ser humano estava condenado à eternidade sem Deus, mas o amor do Senhor para conosco, Jesus entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter esse direito da vida eterna. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, ele desfazendo-se o que? Maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Jesus Cristo, para que, pela fé, nós recebemos a promessa do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui, somente o Senhor, Ele pode nos perdoar. Não tem outro caminho. Não adianta o homem dizer, não, tem outro método para me alcançar o céu, não. Só através do perdão do Senhor. Então, a satisfação da justiça divina. Aqui, o apóstolo do amor, ele afirma que Jesus, além de advogado, é também propiciação pelos nossos pecados. E aqui, o propiciar é satisfazer a lei divina violada pelo transgressor. E quem era o transgressor? Era nós. Jesus, como a nossa propiciação, cumpriu a pena do pecado em nosso lugar. E o que aconteceu? Abriu caminho para a nossa justificação. Ao ver que diz Romanos, capítulo 3,
Versículo 24 e 25. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sobre a paciência de Deus. Sob a paciência de Deus. E nesta noite foi lida na leitura prefacial Romanos 5, vamos ler só um, diz: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através dele, foi satisfeito a justiça divina. Aquilo que Deus exigia, quando o homem transgrediu contra o Senhor, ela foi satisfeita ou cumprida através do Senhor Jesus Cristo. E qual a abrangência dessa propiciação? Da mesma maneira, como o pecado abrange o universo. Da mesma forma que ele abrangiu, vamos ver o que diz Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E o versículo 19. 8:19 diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação, o que ele aconteceu? Ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a justiça, a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com as dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui, onde completa a plano da abrangência da propiciação. Fomos alcançados, o Senhor nos alcançou, e agora esse cumprimento, ela vai se dar na redenção do nosso corpo completo na vinda do Senhor. Somente Deus pode alcançar todos os homens, de todas as gerações, culturas e circunstâncias. De que forma? Pelo seu grande amor. O mundo humano que ele amou de tal maneira, ou a prova dele, entregar o seu filho. O sacrifício de Jesus foi único e por todos, indistintamente. Observa que o texto aqui diz, o versículo 2, que nós lemos, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo todo o mundo. Então foi um sacrifício para toda a humanidade. Agora, a reconciliação com Deus é o fato de nós sermos participantes de sua natureza. A reconciliação com Deus é o fato de sermos participantes da sua natureza. Só foi possível por sua misericórdia enviar seu filho para morrer em nosso lugar. E aqui, observando, tendo em vista a verdade, como deve o crente honrar a Deus. Honrar a Deus e ser-lhe sempre grato pela grandiosa dádiva da salvação. O que é isso, amado? Honrar a Deus, ser grato, é permanecer fiel. Permanecer fiel a Ele. Olha aquela pergunta lá do salmista, no Salmo 116, e o versículo 2: que darei ao Senhor
por todos os benefícios que ele tem me feito. Somente faz essa pergunta e ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A maior gratidão para com Deus em todos os feitos é você reconhecer o Filho dele como Salvador. É você reconhecer e ser fiel a ele. A maior preocupação que nós temos que ter nessa baixa terra é com a nossa salvação. A nossa salvação, a prioridade de toda a nossa vida tem que ser com ela, porque foi o maior presente que nós recebemos. Às vezes a pessoa troca a salvação pelo momento de prazer, numa voltinha ali no mundo, um vício, algo banal, e troca o maior valor que nós temos, é a nossa salvação. O maior presente é algo inegociável, e nós temos que cuidar dela, da salvação, como nós temos uma preocupação com a menina dos nossos olhos. Assim tem que ir com a salvação, porque quando temos essa preocupação, nós vigiamos, nós temos o cuidado de não pecarmos, de não ferir a santidade do Senhor. Nós temos cuidado de estar agradando, fazendo a vontade do Senhor, e reconhecendo que nós não éramos merecedores, mas prova Ele ter nos amado, aprova Ele ter nos amado desta maneira, de entregar o seu Filho por nós. E aqui estamos nesta noite, e sabemos que se Ele voltar, nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Guardando os mandamentos. O apóstolo aqui, o apóstolo João, ele afirma que guardar os mandamentos de Deus é uma demonstração de que estamos nele, igualmente ele em nós. Que estamos nele, igualmente ele em nós. Olha o versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, o que ele chama? Mentiroso. Misericórdia, hein? Mentiroso. E nele não, o quê? Se é mentiroso, então não tem verdade, né? O versículo ele completa por si. Não há nele verdade. A verdade não está. E na sua segunda epístola, ainda na primeira epístola, capítulo 5, versículo 3, diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. E aí no capítulo 3, versículo 24: se aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Observe que na leitura prefacial diz que o Espírito está derramado em nossos corações. É por isso que não traz confusão, traz esperança e não confusão, porque o Espírito Santo ele está derramado em nossos corações. E ainda na segunda epístola, versículo 6 diz: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Ou seja, andar em Cristo. Essa uma verdade muito bem relembrada na vida do povo de Deus. Vamos lá para o Josué. Josué, capítulo 1, e o versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para ter o cuidado
de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Prudência. Aprendemos aqui domingo passado que prudência e sabedoria são irmãs, né? Andam juntos. Até lembrei aqui do versículo, que Provérbios 16, se não me engano, e 16, é isso. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então nós precisamos andar prudentemente, ou seja, tendo cuidado com a palavra do Senhor, o cuidado de não apartarmos dela. Ela é preciso e constantemente nós estarmos ligados aos mandamentos do Senhor. Olha o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja Deus. É o segredo de atrair, de catalisar as bênçãos do Senhor. É ter o cuidado de andar no caminho do Senhor. É o teu cuidado de meditar na palavra de Deus. Por quê? O conhecimento da palavra do Senhor, ela nos traz quietude, tranquilidade para a nossa vida. Quando você vê alguém desesperado, sem achar lugar, sem ter paz, está faltando a palavra. Está faltando ele conhecer a palavra, porque a palavra, ela nos leva a deleitar no Senhor. Em meios vendavais, em meio às lutas, mas você encontra refúgio e tranquilidade no Senhor nosso Deus. A palavra de Deus, ela faz isso nas nossas vidas. Salmo 119. Salmo 119 e o 141. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. E o versículo 166 diz assim: Senhor, tenho esperado na tua salvação, e tenho cumprido os teus mandamentos. Que isso, confiança no Senhor. E que para João, guardar os mandamentos não significa escondê-lo em algum lugar da memória, mas sim vivê-los, ou seja, colocar em prática e fazer que façam parte do nosso cotidiano. A nossa vivência de intimidade com o Senhor através da sua palavra, a nossa vida de oração. Ele diz cotidiano, até que chegue o dia em que se possa dizer. Dizer o que, pastor? O que disse Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2 e 20. Será que você pode dizer esse versículo? Você está em condição para dizer ele? Porque às vezes só dizer ele é uma coisa. Aonde está o segredo é exatamente aqui. Citar esse versículo é muito fácil dizer ele. Vamos ver. Ele diz, Gálatas, sabemos até decorar esse versículo, na verdade, se tornou até às vezes um chavão, mas o difícil é a prática dele.
É quando Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. E vivo, oh meus amados, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui é dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a prática deste versículo. Meu jeito. E aí, mas já faz ele o contrário, né? Já lê ele o contrário, o Pai Nosso, né? O modelo. Então, esse aqui é o que João está nos chamando. É para essa vivência de guardar, de viver a palavra do Senhor. Quando você tenha viver a palavra do Senhor, você pode dizer isso. Irmão, não vivo mais eu não, Cristo vive em mim. Você não, nada lhe muda a sua maneira, nada vem lhe abater. Você pode até entristecer por causa do sentimento humano, mas não abatido, não derrotado, não fracassado. O que Paulo falou lá na 2 Crônicas, capítulo 4, ele dizia: pode estar até abatido, mas desanimado não, derrotado não. Você, porque Cristo vive na sua vida, Ele vive em nós. E para concluirmos, vivendo essa palavra de Deus, o apóstolo João, ele aqui deixa bem claro, afirma que quem alega que conhece a Deus, ele não guarda, ou seja, coloca em prática os mandamentos do Senhor, ele chamou de nós de mentirosos. Quem diz que conhece a Deus, ele deve deixar bem claro, no seu viver, no seu agir, que guarda os seus mandamentos e anda de acordo com eles. Pois nisto, mesmo que certifiquemos-nos de estarmos nele, de estarmos em Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados, para salvar-nos, santificar-nos e fazer-nos o quê? Agradáveis a Deus. Que Deus se agrade de nós. Não obstante, enquanto estivermos no mundo, estamos sujeitos a pecar. Foi o que eu falei no início. Se isso acontecer, pecado voluntário, temos um advogado perante o Pai e a sua santa lei, que é a palavra. E para nós concluirmos, ele diz, ele disse, segundo os mandamentos divinos, para um santo viver. Vamos ver o que diz Pedro, capítulo 1, e o versículo 16. Nós estudamos Pedro, mas vamos ver o que ele diz. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E essa santidade aqui é separada, amado. Não é perfeição, porque nós não somos perfeitos. Nós só estaremos perfeitos no dia que nós encontrarmos com o Senhor e tivermos um corpo glorioso. Isso é a consumação da salvação. A perfeição que ele fala aqui é de nós caminharmos, sendo cada dia separando do mundo. Cada dia nós nos afastando. Cada dia nós repudiamos tudo o que acontece no mundo, que é contra os princípios de Deus. E sim, nós estamos caminhando para esse aperfeiçoamento que ele vai consumar na vinda do Senhor Jesus. Então Jesus, ele é tanto o nosso Redentor, como o nosso perdoador. Ele nos perdoa e nós precisamos cada dia agradecer a Deus por essa dádiva tão preciosa que é a salvação. Amém?